só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Diga, só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. E não outro como tu. E não outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és adornado de poder. A tua santidade está estabelecida. Não, 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 não há outro como Jesus. Não há outro como tu. E não há outro como tu. Não há outro como. Você pode dizer isso essa noite? Não há outro. E não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Outro como tu. Os nossos olhos estão voltados para os teus. A nossa vida te deseja, Deus. O nosso coração almeja a tua presença santa. E nós dizemos, nós voltamos os nossos olhos para ti, Senhor. Nós voltamos a nossa vida. Nós voltamos, o teu amor nos conquistou, o teu amor nos atraiu. Nós voltamos os nossos olhos essa noite para ti, Senhor. E nós pedimos que a tua presença ganhe forma em cada coração aqui essa noite. Que a tua presença preencha cada coração essa noite. Que a tua presença invada, Senhor, as lacunas dos nossos corações. Nos envolva, Senhor, com tua graça, com tua presença pura, santa e agradável, Deus. Nós voltamos os nossos olhos para ti, Senhor. Sem restrições. Os meus olhos, volto os meus olhos pra tua presença, enxuga agora, ganha forma em
centro, Senhor. Seja o centro em mim. E quando eu te vejo, junto à glória, ganha forma em mim, quando os meus olhos pra tua presença deixo agora ganha forma em queremos mais. Diga, vem derrama. Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver. Oh, vem derrama, derrama tua presença. Junto à glória, ganha forma. Todos os meus olhos, todos os meus olhos pra ti, Jesus, a presença. Que as belezas aqui da terra, Senhor,
Senhor. E deixamos que a tua glória venha preencher a nossa vida, Pai. Como tu preencheste a vida daquela mulher samaritana, Pai. E ela bebeu da água que tu ofereceste, Pai. E no seu interior fluíram rios de águas vivas, Pai. Nós deixamos que a tua glória flua neste lugar. Nós deixamos que a tua glória transporte o nosso interior essa noite. Oh Deus, até que nós não sejamos mais como éramos antes, Deus. Até que nós, Senhor Jesus, sejamos achados em Ti, Pai. Em nome de Jesus, vem transbordar a Tua glória, Senhor. Vai dos meus olhos. Você pode dizer para a Tua presença. Para Ti, Senhor. Como é prazeroso Te adorar, Senhor. Oh, Deus. Obrigada, Senhor. Nós só temos que Te agradecer pela verdadeira liberdade que nós encontramos, Deus. Obrigada. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Diga a Tua cruz. Mostra a Tua cruz. Posso santificar somente pelo sangue. Erga sua voz e diga que nos lava. Que nos lava dos pecados. Que nos traz restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve. Que nos faz brancos como a neve. Aceitos como amigos de Deus. Como amigos de Deus. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Diga conosco, Teu sangue. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. A Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados.
sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Deus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Com toda a sua força, diga: eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga: eu sou livre, eu sou livre. Quantos são livres nessa noite? Eu sou livre, e nada além do sangue, nada além do sangue ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu nome. Ó morte, onde estás? Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro que uma vez foi morto, hoje reviveu, hoje ele vive. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado, pra sempre, Senhor, pra sempre
ressuscitou, ressuscitou. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, igreja. Nova Jerusalém. Rebanho unido. A vitória pelo sangue. Nós estamos evitando cumprimentar abraçando, mas faz assim para a pessoa que está ao seu lado. Isso. Fala para ele a paz do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Me alegra muito servir a Deus neste lugar. Me alegra muito pertencer a esta casa de adoração e também casa de e por último, casa de... Então eu fico muito feliz em saber que, como pastor desta casa de oração, de adoração e do pão, tem tantos talentos e o Espírito Santo de Jesus, o mestre, o dono da obra Jesus, me colocou nesta casa como um grande, ou não, pelo menos um maestro, ou pelo menos alguém que comanda um time, uma equipe. E eu vejo aqui obreiros do púlpito se esforçando, se entregando para Cristo. Eu vejo diáconos, eu vejo obreiros, líderes, equipe de louvor se doando, fazendo o melhor. Eu vejo os músicos sempre empenhados. Eu vejo essas irmãs tão abençoadas, sempre em intercessão, intercedendo, clamando. Nos nossos grupos, existe o grupo delas, e elas estão sempre intercedendo. E ter a UFADIG como parte desta congregação, tendo a juventude, honrando ao Senhor, isso alegra o meu coração. E tendo você que veio adorar a Deus juntamente conosco, você que se congrega nesta casa, você que busca a presença do Senhor neste lugar, para mim é muito gratificante. Deus recompense a cada um de vocês pelo serviço, pelo trabalho, que o serviço seja um ato de adoração a Deus. Amém? Salmo de número 2. Salmo de número 2. Nós queimamos, ou seja, essa televisão queimou, então os irmãos do lado de cá estão prejudicados, mas quem puder, olha para lá, os irmãos daqui, vejam aqui, tem uma TV pequena ali que os jovens e adolescentes conseguem enxergar. Diz assim o Salmo 2: Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu
Eu, porém, ungi o meu sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o... Qual é o decreto? O Senhor me diz: tu és meu filho. 8, né? Pede-me e os gentios por herança, ou as nações por herança, e os fins da terra por tua 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com e alegrai-vos com beijai o... Vamos repetir a primeira frase. 1, 2, 3. Para que não se e pereçais no por quando em breve se acender a sua. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Vamos repetir esse versículo bem bonito mais uma vez, bem bonito. Beijai o filho Espírito de Jesus, nós suplicamos a tua direção, suplicamos a tua iluminação, o manifestar da tua graça, da tua presença entre nós. Fala aos corações, despedaça os jugos da impiedade. Espírito Santo, tu conheces as necessidades de cada um de nós. Tu conheces, Senhor, como temos andado, como temos vivido e como está cada um de nós diante de ti. Por isso, Espírito da graça, opera poderosamente e que o Senhor Jesus seja entronado na mente, nas emoções, na vontade, no coração de cada pessoa neste santuário. Abençoa também meu irmão, minha irmã, que está acompanhando esta reunião de culto pela internet. Eu te suplico a tua bênção em nome de Jesus. E todos dizem amém. Esse, por favor, se assente. Esse versículo 12, ele faz coro. Esse versículo 12 faz... Obrigado, irmã Sara. O versículo 12 ele faz coro. Ele acompanha, porque ele é uma sequência do versículo 10. Esse salmo, ele é dividido em 3 partes. E quando chegamos no versículo 10, ele entra para a conclusão do salmo. E quando ele entra para a conclusão do salmo, eu quero pegar apenas esse salmo como pano de fundo para conduzir você para algo que o Espírito Santo me falou hoje, que eu deveria transmitir para vocês. Então, quando eu leio Salmo 2, Salmo 1 e Salmo 2, eles fazem parte do mesmo grupo. E o Salmo 1, que não tem título, esses 2 salmos não têm títulos, mas eles pertencem à classe muito importante, que é eles são conhecidos como salmos reais, salmos messiânicos. Então tem um grupo de salmos messiânicos, e esses 2 estão encabeçando. Agora veja que coisa interessante. Alguns acreditam que foi escrito por Davi, mas outros entendem que foi Salomão. E esse período que quando Salomão estava no começo do seu governo, alguns pensam que Salomão teve que enfrentar a possibilidade de algumas pessoas se levantarem, algumas nações se levantarem contra ele. Mas outros já acham que foi Davi, porque Davi ele foi muito perseguido, Davi ele enfrentou muita luta, muita dificuldade, e quando ele começou a reinar, ele teve oposição. E quem não enfrenta oposição?
Quem não enfrenta lutas, dificuldades? E qual a pessoa que está em liderança que não sofre afrontas, lutas, dificuldades no exercício da sua liderança? Pois bem, quando nós olhamos, aqui nós estamos vendo também além, porque ele está falando de um Messias real, ou seja, de um rei Messias real, mas também ela aponta para um rei Messias futuro. Um rei Messias literal, que estava lá em Israel, Sião, mas também esse salmo aponta para um rei Messias futuro, que é espiritual. Um rei que governaria segundo o coração de Deus. Um rei que governaria as nações a partir da sua unção. E aí a palavra Messias, ou Messiá, a palavra Messias quer dizer ungido, que vem de ponta do unicórnio, como fala a Bíblia, que era o chifre que era enchido de azeite para a unção, para derramar, pois o chifre aponta para poder, para alguém que tem o poder. Enquanto maior era a ponta, o chifre do animal, mais significava que aquele animal era poderoso. E o carneiro, geralmente era chifre de carneiro, eles deixavam o carneiro crescer aquele chifre grande, depois eles arrancavam, e eles faziam ali, tirava tudo que tinha dentro, e eles faziam um recipiente para colocar o azeite da unção. E só quem deveria ter o azeite da unção? O profeta tinha o azeite, porque algumas vezes os reis eram ungidos por profetas. O sacerdote tinha unção. Existia a unção, e assim também nesse salmo está dizendo sobre o meu ungido. Porque naquela época existiam pessoas que eram ungidas sem ser escolha do Senhor. Mas tinha pessoas que eram ungidas pela escolha do Senhor. E a escolha do Senhor é que fazia diferença. A escolha do Senhor é que era o divisor de águas no ministério de alguém. O divisor de águas na vida, no reinado, na monarquia, no ministério sacerdotal, no ministério também monárquico de alguém. E Davi, assim como Salomão, eles foram os homens ungidos pelo Senhor para exercer o ministério, para reinar sobre Israel. Quando eu disse que tem dois ungidos aqui, o primeiro é o literal, eu já expliquei para vocês. Agora, o segundo, ele é um espiritual, um ungido espiritual, o verdadeiro ungido, o ungido que seria estabelecido sobre as nações, o ungido real que faz sombra para o ungido aqui na terra. E esse ungido, quando nós olhamos para o Cristo, nós temos o pano de fundo assim no Salmo 2. Perdão. Então, nós temos no Salmo 2 um pano de fundo para o futuro reinado de Cristo, do Messias. E o fato de o Salmo ser aplicado a Cristo e ao seu reino no Novo Testamento, por exemplo, Mateus 3,17 diz assim: e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então está dizendo que este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Quando eu olho para Atos, no capítulo 4, versículo 25, diz assim: que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam as nações, bramam os gentios e os povos, pensam coisas vãs. Então está falando acerca do Messias, de uma rebelião das nações pela boca de Davi. E pela boca de Davi, nós encontramos também, aqui no Atos 4, 25 e 26, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, os príncipes que ele está se referindo aqui foram os príncipes Pilatos, os príncipes de Israel, os líderes de Israel. Os príncipes de Israel está se referindo aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, que era
a elite de Israel, que eram tratados como príncipes. E eles se levantaram contra o Senhor. Eles se rebelaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o ungido do Senhor? Nós encontramos no capítulo 3 de Atos de Mateus, que nós lemos: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Agora, quando nós olhamos para Hebreus, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, essa pergunta aqui de Hebreus, ele se refere exatamente a o Senhor Jesus como Messias eterno, o Messias de Deus, que viria para instalar e estabelecer o seu reino aqui na terra. Veja, isso entra naquela parte escatológica entre o já e o ainda não. Porque quando Jesus veio, ele diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Depois ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Porém, Jesus disse: o meu reino, para Pilatos, o meu reino não é deste mundo, não é desta terra, não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu oraria ao Pai, eu falaria com meu Pai, e ele me enviaria não menos que 12 legiões de anjos. Então Jesus está dizendo que o reino dele, quando for implantado, não será segundo os homens. Ele será implantado segundo a autoridade, o governo de Deus. Ele reinará poderosamente nesta terra, mas ele não será coagido, ele não será manipulado, ele não colocará as primazias políticas desse mundo como prioridade. Ele não permitirá que o governo dele seja maculado por manipulações humanas. O governo dele não será estabelecido fora do propósito de Deus, como diz lá no Salmo 94, se não me engano, diz assim, que justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e honra vão adiante dele. Então, Deus estabelece o seu trono, Deus estabelece o seu governo, Deus estabelece a sua autoridade, o seu trono, o seu reino aqui na terra será estabelecido com justiça e honra, com misericórdia. Deus estabelecerá o seu governo através do seu ungido. E quando eu estava lendo esse salmo, o Espírito Santo me conduziu aqui para esse versículo 12, beijar o filho. Cadê? Tua esposa está aí com teu filho? Vem cá, varão, traz aí sua esposa com seu filhinho, sua filhinha. Vem cá vocês dois. Já está chorando, só porque o papai e a mamãe estão com sua princesinha aqui. Pode vir aqui para frente. Eles têm a filhinha deles, que foi esperado, foi planejado, foram inclusive profetizados. E eles, tanto Pablo como a Thalita, eles têm alegria e cuidam, amam a filhinha. E se vocês querem agradar o papai e a mamãe, precisam desejar o melhor para a filha deles. Porque as pessoas que vão se relacionar com eles têm que aceitar a filha deles. As pessoas que vão lidar com eles precisam aprender a relacionar-se corretamente com a filha deles. Porque se o relacionamento não for saudável, a primeira coisa que ele vai dizer: são meus inimigos, não quero o bem da minha filha. Quantos estão entendendo? Obrigado. Serviu muito para ilustrar essa situação. Agora veja, Deus tem o seu filho, Deus tem o seu ungido,
E como Deus tem o seu filho, Deus tem o seu ungido, Deus quer o quê? Um relacionamento, amizade com as pessoas daqui desta terra, com as gentes, com as nações, a partir do seu filho. É o seu filho que vai revelar o Pai. É o seu filho que vai revelar a sua vontade. É o seu filho que é a expressão exata do seu poder, como diz Hebreus. Então, o Filho de Deus expressa, revela quem é o Pai. O Pai é amor, então o Filho revela o amor. O Filho deseja que o Pai seja plenamente conhecido e obedecido. Então o Filho veio e obedeceu o Pai completamente, como está escrito em João capítulo 4, versículo 34, que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a maior vontade do Pai é que as pessoas nesta terra aprendam a honrar o Filho. E como é que eu honro o Filho? Me relacionando corretamente com Ele. Quando eu olho para este termo, beijai o Filho para que não se ire, é porque haverá um dia em que o Filho será revelado. Eu já ministrei aqui no Apocalipse capítulo 19, quando ele virá sobre um cavalo e ele derramará sua ira. Ele vai destruir a Babilônia religiosa, ele vai destruir a Babilônia comercial, e ele virá com seu cavalo, se manchará de sangue por causa das injustiças desse mundo, que ele vai ter que destruir o pecado na terra. Quantos estão entendendo? Quantos estão me acompanhando? Agora veja que coisa interessante. Quando nós olhamos para esse versículo, beijar o Filho para que não se ire, e pereçais no caminho. Salmo 2, versículo 12, igreja. Está dizendo aqui que quando você não se relaciona bem com o Filho, com o ungido, com o Filho de Deus, você está... Vou buscando aqui a palavra correta para não ser mal interpretado. Você está à mercê da ira dele. Quando eu não me relaciono bem com um de vocês, ou com os filhos de vocês, vai chegar um momento que ele vai reinar, vai governar. E quando ele estiver governando, ele vai ter que lidar com o erro, com o meu erro, com o meu pecado. Quando ele estiver no poder, quando ele estiver governando, quando ele estiver sentado no trono, quando ele estiver dominando no reino milenar aqui nesta terra, então ele vai lidar comigo e com você. Eu e você temos que prestar contas a Ele. Eu e você havemos de prestar contas a Deus, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 14. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Quando eu leio Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, que diz que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que prestemos conta do que tivermos feito através do corpo, ou bem ou mal. Então todos nós um dia havemos de prestar contas a Deus. Todos nós um dia havemos de estar diante do Rei, do Filho de Deus, que estará no trono governando sobre todas as coisas. Mas eu posso perecer no caminho. Se eu não agir, não me relacionar bem com esse filho, eu posso me dar mal na minha trajetória. E eu posso ter um relacionamento errado com ele, porque em breve se acenderá a sua ira. E bem-aventurados todos. Bem-aventurados todos. Bem-aventurados é aqueles que são felizes. Todos aqueles que nele confiam. Então, o relacionamento com o Filho de Deus precisa ser um relacionamento de confiança. E aí, nós encontramos aqui nesse texto 2 tipos de relacionamento, que foi o que o Espírito Santo falou comigo para trazer para vocês hoje. Isso é apenas uma introdução do que eu pretendo falar agora. 2 tipos de relacionamento. O primeiro tipo de relacionamento com Deus é o relacionamento falso. O primeiro tipo de relacionamento que nós temos com Deus é o relacionamento falso. Porque todo o nosso relacionamento com Deus, ele acontece a partir de Jesus. Todo o nosso relacionamento com Deus
na nova aliança, no novo pacto, ele acontece somente a partir de Cristo, o Filho de Deus. Não existe outra maneira de eu me relacionar bem com Deus, a não ser a partir da pessoa de Jesus. Existe o relacionamento, a aliança que Deus tem com Israel. Mas até isso, Paulo revela na sua carta aos Romanos, capítulo 9, 10 e 11, que é um parênteses, ele conta o passado de Israel, ele fala sobre o presente de Israel, e ele fala sobre o futuro de Israel. No capítulo 9, ele fala sobre o passado de Israel. Ele fala sobre Jacó, as duas nações, Jacó e Esaú. Como eles se relacionaram com Deus e como eles agiram aqui nesta terra. Quando nós olhamos para o capítulo 10, nós encontramos o presente de Israel. E ele diz que Deus não esqueceu o seu povo. Mas quando nós olhamos para o capítulo 11, nós olhamos para o futuro de Israel. E quando olhamos para o futuro de Israel, Paulo diz que todos caíram para Deus usar de misericórdia com todos. Versículo 32 ou 36, se não me engano. Agora, veja, esse relacionamento com Deus, ele precisa ser real. Porque esse relacionamento acontece através de um pacto. E como é que acontece esse pacto? Todo pacto ele era feito com sangue. Geralmente era feito um círculo, ou seja, um 8 no chão. Eu ficava de um lado e a outra parte ficava do outro lado. Era feito altares, era pego cabritos, e matava-se o cabrito, o cordeiro, e aquele cordeiro era despedaçado, e ele era sacrificado, e era colocado dizendo assim, que seja feito comigo, ou seja, tudo que é meu é teu, por isso que era um 8, formato de 8, tudo que é meu é teu. O nosso relacionamento tem início, mas não tem fim, ou seja, a partir de agora, nós somos um, nós somos família, nós somos do mesmo sangue, nós somos, o que eu tenho é teu, o que você tem é meu. A partir de hoje, se alguém for afrontar você, me afronta. Se alguém levantar contra você, está levantando contra mim. Era assim que era feito o pacto. Eu quero o teu bem assim como você quer o meu bem. E o mal que alguém quiser fazer para você, que seja feito exatamente o contrário. E se você quiser o meu mal, você será destruído assim como está sendo nesse cordeiro despedaçado. E o sangue era derramado, e alguns pactos aqui no Brasil era feito com cortar o dedo. Você vê isso em filme de vez em quando, e cortava-se. Os ciganos, eles amarravam a fita vermelha no braço de um e de outro, cortava-se ali e colocava sangue com sangue. São tipos de pactos. O pacto que nós temos com Deus, ele acontece na cruz do Calvário. O pacto que nós temos com Deus, ele acontece quando Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo, ele foi à cruz do Calvário, e ele, como cordeiro mudo que vai para o matadouro, ele não abriu a sua boca. Ele, como essa ovelha muda, ele aceitou ser torturado, ele aceitou a agonia do Getsemane. Ele, como cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo, ele foi para o Getsemane e ele se angustiou na alma. Por isso que ele conhece a tua angústia interior. Ele sabe o que você está passando por dentro. Talvez nenhum médico, nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, nenhum psicanalista entenda o que você esteja passando por dentro, mas Deus, ele conhece a minha agonia, ele conhece a tua agonia, ele conhece o que você passa por dentro, porque ele se humanizou, ele sentiu as dores da minha alma quando ele estava lá no Getsemane. No jardim, Jesus sofreu por mim e por você. E ele sofrendo por mim e por você, ele começa a se angustiar, e a angústia dele é tanta que ele começa a suar. E quando ele começa a suar, os vasos capilares começam a se romper e acontece uma hematidrose. Hematidrose. Quando os vasos capilares se rompem por causa de um esforço interior, uma angústia muito grande. E ele se rompe, e os vasos se misturam com o sangue, se mistura com o suor, e o suor vem e toca o chão. Aquilo que o homem perdeu no Éden, Jesus começa a restaurar no Getsemane. A minha alma, ela está sendo, a partir dali, tratada
o que eu sou, a terra que foi perdida, a comunhão com Deus que foi perdida, começa a ser tratada lá no Getsemane. Jesus, ele é torturado, ele passa pelo crucifrágio, ele pega aquela trave, ele carrega pelado no meio da rua de Jerusalém. Quando ele chega fora das portas de Jerusalém, quando ele está ali fora das portas, pegam ele, amarram ele naquela trave e botam os pregos sobre os seus braços, ou seja, a sua mão, e levantam ele no madeiro. E ele está ali sofrendo por mim e por você. Ele está ali sofrendo agonia, a respiração ofegante, as forças vão se esvaindo, o sangue está sendo derramado, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão observando. Para eles é um espetáculo, e Jesus foi feito espetáculo para o mundo, para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Jesus se tornou espetáculo ao mundo, meu irmão, por causa da sua morte de cruz. A dor mais horrível, mais terrível, o tipo de tortura pior que pudesse existir. A pessoa ficava vários dias na cruz. Mas para que se cumprissem as Escrituras, Jesus não passou nem 24 horas na cruz. E nem as pernas dele, o joelho foram quebrados. Por quê? Para que se cumprisse a palavra de Deus. Quando Jesus morre, ele é enterrado. Quando ele é enterrado, ele fica 3 dias. Sexta é contado, sábado e o domingo, bem cedo. Eu não vou entrar em detalhe, porque existe uma corrente de pensamento que Jesus não foi sepultado nessa sexta-feira comum, mas deixa isso para lá, porque era Parasceve, e a Parasceve, como era grande aquele dia, então dá a entender que havia 2 sábados seguidos, um sábado religioso e um sábado literal. Então tem que antecipar o dia para se acreditar nisso. Eu não vou entrar em detalhe para você não se assustar, mas veja, no relacionamento com Deus é através do pacto, um pacto da nova e eterna aliança. E eu já disse que foi na cruz. Jesus derramou o sangue dele para perdoar os nossos pecados. Na cruz Jesus carregou os nossos pecados. Na cruz Jesus é representado o hilasterion, aquela tampa do propiciatório. Ali ele afastou para sempre os nossos pecados. Se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e isso não provém de você, isso não é obra tua, não é mérito teu, isso é mérito de Deus em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, somos o poema em grego, somos feitos pela mão de Deus, uma obra-prima, uma arte feita pela própria mão de Deus. A igreja, ela é produzida como uma arte, como Deus estava compondo, ele compôs a igreja através do seu sofrimento, da sua angústia na cruz do Calvário. Mas quando eu olho para esse pacto, nesse pacto é que eu posso me relacionar com Deus. Nesse pacto é que eu posso ter acesso a Deus, porque a Bíblia diz, como foi lido aqui esta noite, que o véu do templo se rasgou, e aí foi aberto o véu, o céu, o lugar do trono está aberto para mim e para você. Mas não fica só nisso, porque quando eu olho para o relacionamento, o pacto, o novo pacto que Deus fez com a humanidade em Cristo Jesus, ele é eficaz, ou seja, ele morre pelo mundo inteiro, mas só tem eficácia naqueles que se rendem a ele e tem um relacionamento real, um relacionamento com ele, que eu vou falar aqui agora. O senhor pode... Não, vamos primeiro por parte. Vamos para... Eu disse que tem 2 tipos de relacionamentos com Deus. O falso. Qual é o relacionamento falso? Vamos para Lucas capítulo 22, versículo 47 e 48. Lucas 22.
Todo mundo está com a Bíblia aberta aí? E, estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12 que se chamava ia adiante e chegou-se a Jesus para o beijar. E o que é que Jesus diz? E Jesus lhe diz: beijo. O beijo, ele demonstra algumas atitudes. No Antigo Testamento, o beijo ele era dado entre pai e filho, para demonstrar afeto, carinho. O beijo é dado entre um casal. O beijo também era dado entre pessoas que tinham aliança, os amigos. As pessoas que tinham uma relação de amizade com o outro, ele demonstrava afeto, carinho, demonstrava respeito, demonstrava sinceridade, demonstrava a sua amizade, demonstrava que ele estava aliançado com o outro. E quando Judas, querendo que Jesus assumisse o poder para governar sobre as nações, pelos méritos humanos, provavelmente foi isso, ele vai e vende por 30 moedas. Isso é muito, na tipologia do Antigo Testamento, é muito parecido com aquela venda dos filhos, dos irmãos de José. Porque os irmãos de José pegam ele porque tinham ciúme, pega José porque era o queridinho, porque era ungido de Jacó. Eles pegam José e botam numa cova para o matar. Eles queriam matá-lo, mas como não, o irmão mais velho, Judá, chega e diz: não, faço não. Vamos deixar aqui nessa cova, enquanto a gente pensa o que faz com ele. E vai passando uma caravana de ismaelitas, que hoje são os árabes, e eles vendem por 20 moedas. O relacionamento de Judas era um relacionamento que se perdeu no caminho. Está lembrado lá do salmo que nós lemos? Beijai o filho para que não se irem, para que enquanto estáis pelo caminho não vos percais. Ou seja, nós precisamos nos relacionar corretamente, com sinceridade, com transparência, para que no caminho não venhamos a nos perder. Tem gente que se perde no trajeto, tem gente que se perde no caminhar. Às vezes nós estamos na igreja servindo a Jesus e temos boa vontade, queremos cantar, queremos servir, queremos tocar, queremos ser obreiros, queremos trabalhar na secretaria, queremos trabalhar no som, queremos trabalhar de alguma maneira entregando cesta básica, evangelizando, queremos fazer alguma coisa útil para Deus, mas no trajeto, os nossos interesses, eles atravessam. Às vezes a pessoa é uma adoradora, ela se quebranta, mas aí ela começa a ouvir voz de serpente, tal qual o jardim. Tudo ia bem no jardim, até que se ouviu a voz de uma serpente falando. A voz de uma serpente, redundância falando, né? Se ouviu a voz de uma serpente. Eu não serei? Eu não serei? Mas eu não darei ouvidos. Bem bonito, eu não darei ouvidos. Tudo acontece no caminhar. No caminhar você começa a ser despertado. No caminhar você começa a perceber que você está se descaracterizando. Você que é chamado de filho de Deus, daqui a pouco você começa a se descaracterizar e começa a aceitar as insinuações, as ideias, os pensamentos, os sofismas, os silogismos da serpente. Mas você não está vendo serpente nenhuma, não. A Bíblia fala lá em Apocalipse que ela Satanás é a antiga serpente, ele é um ser invisível, e nós não temos que lutar nem contra as carnes, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hortas maldades, contra os exércitos das trevas. Nós estamos numa luta espiritual, e são esses seres que, através de energia, sugerem pensamentos, ideias, imagens na nossa cabeça,
E nós aceitamos essas imagens que são contra o nosso Pai Celestial. E daqui a pouco nós estamos fazendo coisas que não condiz com o Filho de Deus. Não condiz com aquela visão de estar aliançado com Deus. Porque se nós estamos aliançados com Deus, nós temos, a Bíblia diz, Pedro está falando, para que sejais participantes da natureza divina. Ou seja, através da minha santificação a Deus em Cristo, eu me torno participante da natureza divina. Por quê? Porque eu já passei pelo sangue. Por quê? Porque eu já fui tratado na cruz. E agora meu caminhar diário com Cristo é um caminhar de santificação. Eu estou sendo tratado e eu tenho que produzir o fruto do Espírito. E quando eu estou produzindo o fruto do Espírito, aparece a natureza divina em mim. Mas aí quando eu me perco no caminho, quando nesse caminhar eu começo a me desviar, eu já venho para a igreja porque eu toco, porque eu prego, porque eu canto, porque eu tenho um compromisso com a religião, com o sistema, mas não com o Senhor. Aos pouquinhos nós vamos perdendo a linha, nós vamos perdendo o foco, e o foco é Cristo em vós, esperança da glória. O foco é uma vida crucificada com Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a minha cruz, ou seja, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu sei, se eu quiser me relacionar bem com Deus, tem que ser através de um relacionamento pessoal com o Rei Messias divino, o Rei Messias que está hoje espiritualmente reinando no nosso coração, reinando sobre a igreja. Mas Judas fez o quê? Judas, ele começou a colocar os seus interesses, seus pensamentos no lugar do foco que era Jesus. Ele começou a se utilizar da pessoa de Jesus para seus próprios fins. Ele começou a colocar a mão na bolsa, porque ele era tesoureiro, ele tinha um cargo de relevância. Ele pega e coloca lá, tudo que era colocado na bolsa, ele tirava uma parte para si e colocava no bolso. Ele vai comprar as coisas para Jesus e para os amigos, os discípulos, e ele pensa, quem compra sou eu faço como eu quero. Não, não é como eu quero, tem que ser como Jesus deseja. Quando eu contribuo na congregação de fé, não é do meu jeito, é do jeito do Espírito Santo de Jesus. Se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, então você é filho de Deus. Se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai testificar no seu espírito quanto você deve contribuir. E ele nunca vai mandar você contribuir menos que 10%, porque 10% era o dízimo na lei. Na nova aliança, eu não tenho mais 10%. Na nova aliança, eu sou todo de Jesus, 100% de Jesus. Eu não sou mais dono do meu dinheiro, eu não sou mais dono do meu carro, eu não sou mais dono da minha casa, tudo é dele. Estava pensando, estava falando com o Senhor hoje de madrugada, e o Senhor me fez lembrar quem eu era, onde eu nasci, onde me criei, sem perspectivas. Na minha cabeça de criança e adolescente, eu não tinha um futuro. Tinha sonhos que não via possibilidade de realização. Até que um dia, eu fui à igreja, fui ser fuzileiro naval, coloquei no meu coração, vou ser fuzileiro naval. E eu fui, acordei 3:30 da manhã, peguei um carro no interior, contra a vontade da minha mãe, que por ela eu estaria lá até hoje. Peguei um carro de manhã, eu tinha um endereço do quartel dos fuzileiros, eu sabia que estava aberta a inscrição, e eu fui para lá. Quase 300 quilômetros de distância num carro. Cheguei na capital, me deixaram próximo, eu fui me apresentar lá naquele lugar. Eu sei que
com muita dificuldade, não pelo preparo físico, que eu tinha até sobrando, mas minha mãe contra, tudo contra. Eu insisti, eu fui ser fuzileiro naval. Naquele recrutamento eu vi um amigo meu que caminhava comigo, a gente saía junto. Ele saiu para Pernambuco, quando voltou, ele voltou crente. E eu olhei aquilo e disse, não é possível, perdi um amigo. Como é que pode isso? E ele começou, falava como um amigo que falava com outro, ele começa como um irmãozão, falando de Jesus, não com insistência, mas eu comecei a ouvir a voz daquele moço, porque era meu amigo. Eu me lembro que um dia, eu fiz uma aposta com um rapaz, por causa de uma garota. Eu fui bater aonde? Na Assembleia de Deus, em Natal. Ela nem sabia dessa história. E eu nem gosto de contar essa história. Eu ganhei um 38 com essa aposta. Mas com militar não ia andar armado na época eu preferi não ficar com, deixei com ele mesmo. Mas só de pirraça eu ganhei a aposta e inchou o peito. Mas aquilo ficou no meu coração, porque aí eu estou numa campanha evangelística, 21 de abril de 84. E eu estou vendo Gilvan Rodrigues pregar, pastor Gilvan Rodrigues. E ele estava falando sobre o sangue de Jesus. E começou a falar sobre o sangue de Jesus. Passa uma jovem magrinha, olhos esverdeados. Quem era? Uma tal de Ana Catarina. E aí ela me viu, eu estava com um colega do quartel, e ele disse, Donifão, tu sabe que eu já te considero um crente, né? Aí, tu vai para onde? Eu vou para casa. Estava frustrado porque não aconteceu o que eu queria. Quando eu estou assim, alguém toca nas minhas costas e me chama, Doni, o que é que tu está fazendo aqui, rapaz? Tu está indo para onde? Eu estou indo para casa. Não, rapaz, vem cá. E eu comecei a ouvir a mensagem, porque até então não tinha ouvido uma mensagem, não estava parado para ouvir a mensagem. E aí ele começou a falar, Gilvan Rodrigues pregando. Quando está pregando. Irmãos, aparece essa menina. Disse, Doni, você agora é crente? Mentira, gente, eu estava de mentira. Eu era crente em nada. Quando o cabo Cavalcante olhou para mim, eu fazendo assim, ela começou a chorar, derrama lágrimas. Olha, puxa, eu tenho orado por você, não sai daqui que eu vou lhe ganhar umas almas, daqui a pouco eu volto para falar com você. Aí me apavorou. Fiquei apavorado. Eu nunca contei isso aqui. Nunca contei nem no Monte Carmelo, é a primeira vez, vocês são privilegiados. Irmãos, quando aquilo aconteceu, o Espírito Santo falou aqui dentro, disse, você é um mentiroso. E aquilo começou, mentiroso. Você diz que me serve, e você não me serve, você mentiu para ela. E aí aquilo começou a me incomodar. Aí o Cavalcante falou assim, Donifão, tu sabe que eu já te considero um crente, né? É, Cavalcante? É, mas só tem uma coisa, Donifão. Para você ser crente de verdade, só tem uma coisa que você precisa fazer. Você precisa se render a Cristo. Olha, e hoje é o momento que você pode fazer isso, se render a Cristo. Quem sabe você pode ir lá na frente e se render. Eu vou com você, ele me deu a Bíblia com a harpa dele. Eu disse, não, Cavalcante, eu não quero não. Eu já disse para você que esse negócio de ser crente não é para mim. E se um dia eu tiver que ser crente, eu vou entrar na igreja sem precisar ninguém chamar. Isso era orgulho, gente. Orgulho besta. Aí o Espírito Santo, mentiroso.
Quando o Gilvan Rodrigues começou a concluir a mensagem falando sobre o sangue, e aí ele começou a dizer: você é alvo do sangue do Cordeiro, o Cordeiro na cruz que derramou o sangue dele por mim e por você. Esse sangue vai entrar em ação agora em seu favor, e ele vai perdoar os seus pecados. Você não será mais um hipócrita, você não será mais um mentiroso, você não viverá mais do seu jeito, mas do jeito dele. Você vai ser aceito pelo Pai, o Pai vai perdoar os seus pecados, e você vai ter acesso ao Pai. Quando ele estava pregando aquilo, meu irmão, eu comecei: Cavalcante, eu vou lá. Eu vou com você. Não, eu vou sozinho. E eu aceitei Jesus naquela noite. Ela não sabe, mas ela foi um instrumento de Deus para que eu pudesse estar aqui hoje. E olha que nós nem namorávamos. Só que os relacionamentos com Deus, e eu e você, às vezes, por causa dos nossos interesses pessoais e particulares, nós perdemos o foco. E nesse relacionamento, todos os homens, inclusive nós nos tornamos hipócritas. Porque eu e você mostramos para os outros uma coisa que nós não somos. E todos nós temos uma cafuazinha aqui dentro de nós. Você sabe o que é cafua? O pessoal lá do Nordeste sabe que nos presídios tem uma solitária que é lá no porão, úmido, escuro, que ninguém gosta de ir. E naquela cafua é onde estão os piores presos, de alta periculosidade, os mais perigosos. E dentro de mim e de você tem uma cafuazinha, e tem coisas escondidas que eu e você não queremos que ninguém saiba. E nós escondemos, e queremos esconder inclusive para o nosso Senhor. Queremos esconder inclusive para o nosso Deus que vê todas as coisas. Mas o Deus que diz que habitaria nas trevas, Ele habita na nossa escuridão, Ele habita na nossa lama, Ele vai lá onde nós estamos, na nossa escuridão, nas nossas trevas, e Ele quer que eu e você abramos o nosso coração e digamos: Senhor, eu não sei lidar com o meu eu não sei lidar com meus impulsos, eu não sei lidar com o pecado, eu não sei lidar com isso que está acontecendo comigo. Deus quer transparência, Deus quer que eu e você sejamos verdadeiros, porque eu e você, na presença de Deus, muitas vezes somos um Judas. Muitas vezes nós somos um Judas. Nós cobramos verdade dos outros, nós falamos para os outros como tem que ser, nós cobramos justiça dos outros, nós somos o chicote dos outros, mas dentro de nós estamos em confusão, dentro de nós estamos mentindo para Deus, dentro de nós estamos vivendo uma hipocrisia, dentro da igreja, vestido como crente, Bíblia debaixo do braço, mas uma vida hipócrita. Judas estava assim, estava com Jesus. Judas saiu e fez milagre com os discípulos de Jesus. Judas saiu e fez milagres. Jesus operou milagres. Quem sabe viu morto ressuscitar, quem sabe ele não orou por pessoas, quem sabe ele não tocou em leproso, quem sabe ele não mandou morto ressuscitar. Estava com Jesus, fazia parte dos 12, fazia parte do colegiado de Jesus, mas no caminho ele se perdeu. O problema está no caminho, o problema está na trajetória, porque você aceita, nós aceitamos pensamentos satânicos que vêm permeado de ideologias, permeado de motivações financeiras, filosóficas, sexuais, estético, e nós achamos que estamos certos, e nós nos levantamos contra a verdadeira sabedoria. Judas chegou ao ponto de entregar Jesus por 30 moedas. Esse é um relacionamento falso. Estava na mesa com Jesus, ele achou que estava enganando Jesus, e Jesus disse: o que tens a fazer, faze-o logo, porque ninguém engana Jesus. Nós enganamos um ao outro, irmão, mas a Jesus ninguém engana. Já viu o Denorex?
Repete aí. Fala alto. Parece, mas não é. Tu já viu essa história de fake news? Às vezes nós somos um fake. Somos fake um para o outro, mas para Deus ninguém consegue enganar, ninguém consegue ser falso, porque para Deus ou você é ou você não é. E Deus não olha a aparência, Deus não olha o exterior, Deus olha o que está dentro. Então o beijo da traição revelou quem era Judas. E às vezes nós somos traidores, às vezes beijamos a Jesus, às vezes nós dizemos sou santo e não somos santos, às vezes nós dizemos eu te amo, irmão, e não amamos, às vezes dizemos eu quero o teu bem, eu faço isso para você, mas na verdade estamos sendo falsos, porque fazemos por causa da religião, fazemos por causa da amizade com o irmão, fazemos por causa do status, fazemos por causa do elogio, fazemos por causa da posição, fazemos por causa do aplauso, mas não por causa do verdadeiro relacionamento com Jesus. O segundo relacionamento, então, nesse entendimento, nós precisamos reconhecer e conhecer qual a verdadeira necessidade de Deus. Qual é a verdadeira necessidade de Deus? Deus não quer teu aplauso. Deus não quer teu dinheiro. Deus não quer os teus bens. Tem gente que diz, Deus quer isso de você. Não, Deus não quer nada disso. Deus não quer o teu glória. Deus não quer o teu pula, roda, sapateia. O que Deus quer então, meu irmão? Há um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Deus quer retidão, é verdade, é um coração entregue, é um coração rendido. Aí sim Ele vai aceitar a tua adoração, aí sim Ele vai aceitar a tua contribuição como ato de adoração, de fé. Aí sim Ele vai olhar para você e vai dizer, meu filho, venha se esconder em mim. Meu irmão, Natan, coloca aí Colossenses 2:3. Olha o que diz. O que é que Deus quer de mim, irmão? Quando você tem um relacionamento real com Deus, a primeira coisa que vai acontecer é isso aqui. Em Colossenses 3, varão. Colossenses 3, versículo 3. 3:3. Olha o que diz. Porque já estás? Deus quer que você esteja morto. E a vossa vida está? O que é que esse versículo está dizendo? Eu ia falar sobre isso semana passada. E a mensagem que eu ia pregar semana passada, eu ia continuar a partir daí. E por isso que Mas o que é que esse versículo está dizendo? É que quem tem um relacionamento pessoal com Cristo está escondido. Aonde? Jesus estava escondido aonde? Em Deus. Dentro do Pai. E quando eu estou em Cristo, eu estou juntamente escondido em Deus. Se você tem uma aliança com Deus em Cristo Jesus, você está dentro de Deus, escondido com Jesus. E qual é o relacionamento verdadeiro? É o beijo da comunhão, é o beijo da aliança, é o beijo da vida eterna. Abra aí 1 João, primeira carta, vou ensinar uma coisa aqui para os pregadores. Quando você está falando de carta, epístola, você fala primeira a Coríntios, segunda a Coríntios, primeira João, porque é uma carta, é uma epístola. Agora, se eu estou lendo o Antigo Testamento, é um livro, primeiro livro dos reis, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, todo mundo entendeu? Porque é um livro. Estou ensinando isso porque vocês pregam aqui. E então quando vocês forem pregar aqui, eu não quero vocês errando nisso. Vamos lá. Olha o que diz aí, 1 João, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz aqui, irmãos. Que coisa, esses versículos são lindos. O que era desde o que é que era desde o princípio? No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma, vazia. E disse Deus, haja luz. Amém? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
E aqui João, que escreveu o Evangelho, está escrevendo na sua epístola, ele está dizendo o que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O que é que ele está dizendo? Que Jesus é a verdadeira palavra. Que Jesus no corpo físico de Jesus estava dentro dele completamente o Deus encarnado, que é a palavra da vida. Quando eles tocavam no corpo de Jesus, nas mãos de Jesus, eles estavam tocando na palavra da vida. Quando João, ele tocou, abraçou, quando ele colocou o rosto, sua cabeça no peito de Jesus, ele estava tocando na palavra da vida. E ele estava ouvindo, os olhos dele foram postos na palavra da vida. Ele viu, os nossos olhos, temos contemplado, as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Versículo 2. Porque a vida foi manifesta e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida. Vos anunciamos a vida Zoe, e que estava com o Pai, e nos foi manifestado. Ou seja, a vida Zoe, a vida do próprio Deus, foi manifestada através da palavra que é o próprio Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que habita no seio do Pai, este nos fez conhecer. Como disse João lá no capítulo 1. Então, quando a palavra foi encarnada, nós encontramos que a palavra da vida que estava com o Pai, a vida que estava com o Pai, se revelou na pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, isto vos... Você só pode anunciar, meu irmão, o que você ouve e vê. Você só pode anunciar, o que nós temos que anunciar é Cristo. Não é a Assembleia de Deus. Não é a placa da denominação. A denominação não salva ninguém. Religião não salva ninguém. O que é que nós temos que anunciar? Nós temos que anunciar o Cristo. Vos anunciamos para que tenhais comunhão conosco. Então, o verdadeiro relacionamento com Deus é comunhão. A palavra, beijar o Filho, é ter comunhão com Ele. E a comunhão diz a Ele, tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com quem? Vai, gente. Está com Bíblia aberta aí não? Olha o que diz aí no versículo 3. Para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o... E com o... Quem é o Filho? Jesus Cristo. Irmãos, eu não vou conseguir até o final, eu ia até o capítulo 2. Tem muita coisa aqui para falar. Tem muita coisa boa aqui para falar. Mas o tempo já foi. Eu pensava em falar só até 8h45. Eu já passei muito. Então, estejamos todos de pé. Barão. Alguém que gostaria de se reconciliar com o Senhor? Alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Você quebrou a aliança, você que estava tudo bem, mas de repente você se desviou pelo caminho. O beijo passou, deixou de beijar o filho. Você passou a ter um relacionamento quebrado no trajeto. Mas você veio hoje, o Espírito Santo te trouxe hoje. Então, se você deseja, sai do seu lugar. Quem sabe você não é crente, não serve a Jesus, mas hoje você deseja entregar sua vida para Jesus. Sai do seu caminho, sai do seu lugar. Vem à frente, nós vamos orar por você. Show.
creio que você está entendendo, e você ouvindo esta palavra, você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Você não tem como resistir a essa voz. Pode resistir ao Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo dirigir a tua vida, governar a tua vida. Não me esconder de ti, expor tudo que há em mim. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o teu querer. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o teu querer. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. A esperança para aquele que crê, a esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo, tudo novo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu estava em 86 me casei. Em 86 eu estava fazendo seminário e eu tinha uma preocupação muito grande, porque eu pregava, passava às vezes 24 horas, mais de 24 horas em jejum, sem beber e sem comer, ficava à madrugada estudando, lendo, orando, e ninguém aceitava Jesus. Quando aceitava era uma pessoa. Aí tinha um amigo meu, que vocês conhecem, então não vou dizer quem, ele só tinha mensagem para 15 minutos, acabava a mensagem em 15 minutos, e ele dava uns gritos lá e começava, vinha, quem não era crente que tivesse o lado desviado, vinha à frente. Cheguei ao ponto de olhar assim, 16 pessoas num cubículo lá, e eu, meu Deus, eu comecei a entrar em parafuso, comecei a falar com Deus, Deus, está errado, tem alguma coisa errada. Eu estava fazendo seminário, eu peguei o cata-mendigo. Você sabe o que é isso? Não se lembra não. É para quem viveu naquela época e morou no Bancários. Aí eu peguei o cata-mendigo ali, em frente ao antigo Paulo Vernecles, desci ali, o IBC, Instituto Bíblico Canaã. Depois passou, por causa do Instituto Brasileiro do Café, passou a ser IBMC, Instituto Bíblico Missionário Canaã. Aí quando o pastor Eliseu assumiu, passou a ser IBADIG, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Aí eu desci, fui para casa, aquela angústia no coração, porque já vinha algumas semanas orando nesse sentido. Quando entrei no ônibus, cheguei ali para entrar no Cocotá, um rapaz entrou, e a primeira coisa que ele entrou, já foi me estava me procurando. Ele já viu minha procuração e disse, você é crente, né? Aí eu sou. Algum problema? Não, é porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Para mim? Aí encostamos assim, de pé, eu com meus livros, caderno. Ele disse, olha, havia um evangelista que estava desempregado, um evangelista que ele contou a minha história, irmão. Ele era laborioso, estudava, jejuava, orava e pregava, as pessoas não aceitavam Jesus. Tinha outro que não tinha o mesmo labor, dedicação, mas pregava 10, 15 minutinhos,
explodia. Quem tivesse lá aceitava Jesus. Esse cara conhece minha vida? E de repente ele começou a dizer, ele ficou chateado, foi orar a Deus e disse, Deus, a partir de hoje eu vou entregar meu cartão de evangelista. Não vou deixar de te servir não, mas a partir de hoje eu não quero mais ser evangelista. Aí ele dormiu para entregar o cartão no outro dia, sonhou que estava desempregado. E ele batia de porta em porta das empresas pedindo emprego, ninguém lhe dava nada. Parecia o filho pródigo. E de repente, já umas 8, quase 9 horas, ele bate sim. O dono da empresa atende, pois não, é que eu estou desempregado, eu quero trabalhar, o senhor quer olha, não tem trabalho não, mas se o senhor quiser trabalhar, eu vou arranjar um emprego para você, pode me acompanhar. Atravessou a empresa, grande, muito grande, quando chegou lá, no outro lado da empresa, tinha um terreno baldio, e tinha uma pedra muito grande, e aí ele disse, está aqui ó, o senhor pode arregaçar a camisa, está aqui a marreta, o senhor pode bater nessa rocha aí, quando for lá para meio-dia, é hora do almoço, eu venho aí conversar com o senhor. Aí ele, feliz, né? Começou feliz, começou a bater. Pá, pá, pá. 1 hora, nada. Pá, 2 horas, nada de ir. Quando foi lá para 11h30, que o patrão se apareceu, ele já estava reclamando, já uma meia hora reclamando. Eu sou imprestável, como é que pode? Não acontece nada. Nem uma lasquinha se quebra para eu mostrar que eu sou um trabalhador. Quando o patrão chegou e disse, e aí, mestre, como é que está aí? Não dá para mim não, patrão. Que é isso, rapaz? Não, patrão, não quero mais não. O que é que está acontecendo? O senhor não estava desempregado, pedindo ajuda? Eu criei essa função só para o senhor, porque o senhor não estava desempregado. Eu disse, patrão, eu sou um homem trabalhador, patrão. Eu estou aqui todo suado, pode ver. Eu estou aqui nesse sol, mas eu estou feliz porque eu estava trabalhando, mas eu não consigo quebrar uma lasquinha dessa pedra, patrão. Para mostrar para o senhor que eu faço jus a esse emprego, para mostrar para o senhor que eu sou um trabalhador. Eu disse, meu amigo, o senhor me pediu um emprego, um trabalho. Eu cheguei aqui, disse que não tinha, mas estava criando um trabalho para o senhor. Eu disse para o senhor o quê? O que é que eu mandei o senhor fazer? O senhor mandou quebrar essa pedra. Eu mandei você quebrar essa pedra? Eu cheguei aqui e disse, está aqui essa pedra, está aqui a marreta, arregaça a mão e começa a quebrar, bater na pedra. Então, eu não quero estar quebrando. Eu disse, não, o senhor está entendendo tudo errado. Eu não mandei o senhor quebrar, eu mandei o senhor bater. A sua função não é quebrar a rocha. Se ela quebra ou não, não é com o senhor. A sua função é bater na rocha. Ele acordou do sonho. Já estava chegando ali na padaria, na praça, quando ele terminou de contar, ele disse, foi isso que Deus mandou entregar para o senhor. Desci, ele desceu, 1,11. Quando eu olhei com o massa, sumiu o jovem. Não sei mais, nunca vi mais branco, nem mais gordo, nem mais magro. Será que era um anjo? Não sei. Eu sei que ele contou aquilo, sumiu. Quando foi na pracinha, eu desci, fui para cá com aquilo na cabeça. Nunca mais eu me preocupei em pregar para agradar ou para saber se alguém vai se salvar ou não vai se salvar. Minha função é falar a palavra, é pregar aquilo que o Espírito Santo mandar. Todo mundo entendeu? A prestação de conta é você e Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus, por favor, não caminhem, obreiros na portaria, os irmãos, não andem, não conversem. Diz assim o texto sagrado, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que beberdes, volta lá 25. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas
quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Esse é um texto longo e é o clássico da ceia. Esse é o momento de você curvar sua cabeça e pensar se o seu relacionamento com Deus está alinhado, se está correto, se o seu relacionamento com Deus no caminho não está quebrado. Este é o momento de você julgar a si mesmo. Nós temos nosso irmão presbítero, o Otto já lavou as mãos, os obreiros trouxeram a água e ele tem o pão em suas mãos. Nós vamos apresentar ao Senhor o pão. Nosso irmão presbítero Everaldo vai pegar o microfone e vai apresentar em oração, enquanto o nosso irmão presbítero Otto levanta acima da cabeça o pão. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Deus, e agora apresentamos a Ti, Senhor, este pão, Senhor, que é um simbolismo, Senhor, do Teu corpo. Assim nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha de maneira poderosa nos orientar, nos abençoar. Assim nós apresentamos a Ti, Senhor, este pão, em nome de Jesus. Amém. E tendo dado graças, partiu o pão. As irmãs louvam o Senhor e a igreja se assenta. Sim.